Servos do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus por tua vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez meditarmos, refletirmos na sua palavra. O desejo do meu coração é que a paz de Cristo seja o hábito em teu coração. Então eu declaro no nome de Jesus de Nazaré, no sangue de Jesus, que haja paz no teu coração, haja restauração na tua vida total, nas tuas finanças, no teu lar, no teu casamento, no teu emprego. Eu declaro em nome de Jesus que não faltará o pão de cada dia na tua mesa e na tua despensa haverá abundância de pão, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel. O Senhor Jesus é o nosso Rei. E no seu nome eu declaro sobre a tua vida a vitória do Senhor. Gente, eu quero mais uma oportunidade de falar sobre o poder da exortação, o poder da unidade. Quanto mais isolados nós nos encontramos, mais propensos a falhar, mais vulneráveis a ser atacados e tragados pelas forças malignas de Satanás. A unidade é o meio pelo qual nós nos exortamos mutuamente, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cada um de nós seja na vida do seu irmão um instrumento de motivação, de consolo e de advertência, ou, por que não dizer, de exortação. Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra exortar, este versículo que frisa muito bem a palavra exortar, esta palavra provém da palavra grega parakaleo. A palavra exortar, que é a palavra parakaleo do grego, ela tem a junção das palavras gregas para e kaleo. A palavra grega para significa estar ao lado. Já o significado da palavra kaleo significa chamar, convidar ou acenar para alguém. Quando estas duas palavras, a junção dessas duas palavras, formando uma única palavra, que é a palavra parakaleo, ela traz o sentido de se aproximar de alguém, de outra pessoa, para falar com ela, para consolar ela, para confortá-la ou ajudar com instrução e aconselhamento e até mesmo com recomendações. Mas qual é o conselho do Espírito Santo quando o Espírito de Deus, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, nos diz que nós devemos nos exortar mutuamente cada dia? Às vezes há um equívoco quando você interpreta de qualquer forma a palavra exortar. Ela sempre traz uma conotação de chamar a atenção de alguém, de se opor a alguém, de resistir a alguém, de corrigir alguém de uma forma mais dura, mais sem sentimento, mais sem coração, mais sem amor. Não, mas a palavra exortar no grego, ela traz um significado totalmente dócil, totalmente singular no que se refere
a pessoa que estará dando alguns passos para ser útil na vida do seu irmão. A palavra exortar, que é a palavra grega parakaleo, significa se aproximar de alguém para falar com esta pessoa, acenar para alguém, dar sinal para uma pessoa, com um propósito, com o objetivo de aconselhar, consolar, instruir e até mesmo de tecer recomendações. O que seriam estas recomendações? Seria aconselhamento. O rei Salomão disse, olha, onde não há conselho, fracassam seus projetos e não há bom êxito. É muito importante, principalmente entre nós, os servos do Senhor Jesus, o nosso Rei, que haja aconselhamento mutuamente. Quantos problemas poderiam ser evitados se antes de darmos alguns passos para empreender, para namorar, para noivar, para casar, para entrar ou sair de um trabalho, de um emprego, quantos problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos o hábito de nos aconselhar mutuamente? Quantas dores poderiam ser aplacadas se nós tivéssemos o hábito de nos consolar mutuamente? Quantas ansiedades e preocupações que causa o excesso de estresse, que libera mais o cortisol, que causa doença no nosso corpo físico, quantos desses males poderiam ser evitados se nós tivéssemos o hábito de nos ajudar mutuamente, de nos instruir mutuamente? Se você tiver que fazer uma escolha entre um amigo que não tem fé em Jesus, ainda que seja um amigo de infância, e um servo do Senhor, quando eu digo um servo do Senhor, eu digo que é alguém que leva a vida séria, alguém que tem a vida de oração, alguém que tem amor pela palavra de Deus. Então escolha o servo do Senhor, pois ele tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele poderá te ajudar e ser ajudado também. Porque a palavra exortar, olha como é interessante o conselho do Espírito Santo na boca do apóstolo Paulo. Diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Mutuamente é aconselhar e ser aconselhado, é instruir e ser instruído, é consolar e ser consolado, é proporcionar consolo e ser consolado. Também é o mesmo que recomendar e ser recomendado. Ou seja, você aprende enquanto ensina, você cresce quando faz outras pessoas crescerem, você conquista quando outras pessoas conquistam por meio das tuas instruções, dos teus aconselhamentos, por meio do seu amparo, da sua atenção, do seu zelo pela vida dela. Esta é a intenção do Espírito Santo. A palavra exortai-vos é a palavra grega, que é a junção da palavra para, que significa estar ao lado. É este sentido mesmo, é estar ao lado do teu irmão, é estar ao lado do teu próximo. A palavra kaleo, que significa estar unido a alguém, é chamar alguém para conversar, é se aproximar de alguém. Não basta você tecer críticas ou imaginar uma situação boa ou ruim para o teu irmão. A recomendação da palavra de Deus é que você se aproxime dele, é que você seja uma bênção na vida dele e ele seja uma bênção na sua vida. É que você instrua ele e ele te instrua também. É por isto que é muito importante você entender um princípio que a palavra de Deus nos ensina. Considere o teu próximo superior a ti mesmo. Quando você é humilde o suficiente para considerar o teu próximo, certamente também serás humilde para receber as suas palavras, os seus aconselhamentos, as suas instruções, para receber os seus conselhos.
Mas quando a soberba suplanta a humildade no teu coração, certamente você terá muitas dificuldades para ouvir os conselhos, para ser consolado, para que alguém possa estender a mão para você. Talvez você se sinta um homem forte, uma mulher forte o suficiente para não deixar transparecer as suas fraquezas emocionais, psicossomáticas, seus medos, as suas questões pessoais, suas labutas. Talvez você não seja humilde o suficiente, mas há arrogância e soberba no teu coração a ponto de você imaginar: eu mostrarei as minhas fraquezas, minhas limitações só para Deus. Certamente, se essa fosse a vontade de Deus, não estaria escrito. Pelo contrário, está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esta instrução, este aconselhamento, esta exortação, ela tem o propósito de nos livrar do endurecimento. Endurecimento do quê? Do nosso coração. Nos tornar pessoas rudes, pessoas duras, endurecidas, insensíveis, amarguradas, totalmente destruídas espiritualmente e totalmente destruídas emocionalmente. Mas o Senhor nos deu esta orientação. Gente, é muito interessante que Jesus, quando ele faz menção do Paracleto, o Espírito Santo, que ele nos daria, o nosso Consolador, em João capítulo 14, versículo 16, ele usou o termo grego Paracleto, porém a palavra grega Paracleto, ela vem do termo, justamente do termo que Paulo utilizou quando nos deu uma instrução que devemos exortar-nos mutuamente, dia a dia. A palavra grega paracleto é derivada da palavra grega parakaleo, significa consolar alguém. Perceba que esta é a vontade de Deus. O Espírito Santo nos consola e nós consolamos a quem necessita. O Espírito Santo nos ajuda e nós ajudamos quem necessita. O Espírito Santo nos instrui para que nós venhamos instruir a outros. O Espírito Santo, ele nos conduz em segurança para que nós também venhamos conduzir a quem nós instruímos em segurança. O Espírito Santo nos dá as recomendações de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos recomendar às outras pessoas também no princípio da palavra de Deus, nos valores eternos da palavra de Deus. Então Jesus, ele usou o mesmo termo parakaleo ao referir-se ao Paracleto, ao Espírito Santo do Senhor. Este é um princípio tão vital que o tempo em que o grego aqui indica é um tempo, ou seja, é uma ação contínua, todo dia. Todo dia nós temos que nos conversar, todo dia nós precisamos nos aconselhar, todo dia nós precisamos nos tornar úteis na vida do nosso irmão. Gente, o isolamento veio destruir a unidade. Quanto mais isolados nós estamos, mais distante estaremos. A nossa amizade vai se esfriando, a nossa comunhão vai se esfriando, e com isso os problemas que estão à nossa volta são agravados. Por quê? Porque às vezes falta um conselho e somos tão soberbos, arrogantes, a ponto de imaginar: eu não preciso de conselho, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de recomendação, eu não preciso ser consolado. Esse é um engano seu. Este é um engano de Satanás no teu coração e no teu pensamento. Quanto mais você pensar e alimentar este pensamento, mais destruído você se encontrará, mais vulnerável estará a tua fé e a tua confiança em Deus a sofrer os ataques de Satanás até suplantar totalmente as tuas forças espirituais e te colocar no pó destruído e derrotado. Porém,
algo muito importante você precisa alimentar na sua mente e no seu pensamento. Em vez de fixar somente em suas necessidades e ser encorajado ou encorajar a si mesmo, tente tirar os olhos de si mesmo e olhar para o teu próximo. Enquanto você estiver olhando só para os seus interesses, para as suas conquistas pessoais, para aquele pedacinho de território que se chama o seu particular, o seu familiar, e não colocar em nenhum momento os olhos em quem precisa, às vezes, ouvir da tua boca um conselho, uma exortação. Deixe de ser egoísta e olhe um pouco para as pessoas que estão à tua volta. Deixe de ser soberbo e reconheça que você não é um homem de ferro, que você é pó, e para o pó você voltará, assim como todos nós voltaremos. Todos nós somos necessitados de aconselhamento, de advertência, de recomendação espiritual, de consolo, de fortalecimento, de ser motivados. Todos nós temos momentos difíceis e muitas vezes pensamos em desistir, em parar, em abandonar a nossa fé. Mas a vontade de Deus é que você seja instruído, fortalecido e edificado no poder de Deus. Isto é tão sério. Quando você se preocupa com o bem-estar do teu próximo, há uma recompensa tão extraordinária. Nós falamos muito de Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando nós mencionamos a bênção tal proveniente da fidelidade ao dízimo. Mas tem outras bênçãos tão grandes quanto a bênção do dízimo e das ofertas voluntárias. Porque tudo que é proveniente da fé e da confiança em Deus tem grandes resultados. Porque tudo que Deus nos dá é grande, imensurável e incalculável. Quando nós olhamos para Salmos 41, diz o seguinte: como é feliz ou bem-aventurado aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é profético. É a palavra de Deus. O Senhor está dizendo que feliz é aquele que se interessa pelo pobre. Precisamos entender quem são esses pobres que a palavra de Deus se refere em Salmos 41. O termo hebraico é a palavra dal. A palavra dal significa que esses pobres são as pessoas inferiores de espírito, as pessoas que se sentem inferiorizadas, são as pessoas que se sentem fracas, são as pessoas que estão desfalecidas, cansadas da vida, cansadas das lutas, dos reveses da vida, dos intempéries da vida. São as pessoas que se sentem inúteis, abandonadas, rejeitadas, ridicularizadas. O Senhor diz: bem-aventurados são os que se preocupam com estes pobres, com os necessitados, com os fracos, com os abatidos. O Senhor, agora, a sequência do versículo fala da recompensa. Quando eu tenho como propósito, quando eu coloco isso como um estilo de vida, fazer algo por alguém, ajudar alguém, fortalecer alguém, edificar alguém, ser útil na vida de alguém, o Senhor diz que Ele irá me livrar em tempos de adversidade. Precisamos também entender que adversidades são essas. O termo é a palavra hebraica ra. A palavra ra significa que no tempo ruim, um tempo de dor, um tempo mau, um tempo de infelicidade e um tempo desagradável, o Senhor me poupará desses dias ruins. O Senhor vai me preservar desses dias ruins. O Senhor irá me guardar desses dias desagradáveis, deste dia de dor. Por quê? Porque
o tempo que eu reservo para fazer o bem ao outro, o Senhor me recompensará com bem também. O versículo 2 diz: o Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Olha que coisa profética. Quando eu faço algo por alguém, quando eu ajudo os fracos, os necessitados, os desfalecidos, quando eu ajudo os cansados da vida, que estão cansados, querem abandonar, querem sair da igreja, não, mas eu sou um motivador, eu sou um agente motivador, consolador, não sou aquela pessoa que vai até ele para criticar, para acusar, para condená-lo, não, eu vou levar o amor, o consolo, a exortação, o consolo, eu vou levar o aconselhamento, eu vou levar para ele as recomendações da palavra divina do nosso Rei Jesus. O Senhor diz: olha, se assim você se comportar, se assim você viver a sua vida, eu não te entregarei os desejos dos teus inimigos. Quantas pessoas se querem ver destruída, desfalecida, falida? O Senhor diz: essas pessoas jamais verão a tua falência, jamais verá a tua desgraça, jamais verá a tua derrota, jamais verá o teu fracasso. O Senhor diz: eu não os entregarei aos desejos dos teus inimigos. Por que o Senhor não fará isso? Porque você interessa-se pelo pobre. O pobre é justamente aquele que Paulo, em Hebreus capítulo 3, versículo 3, se refere quando diz que nós devemos exortar-nos mutuamente cada dia. A palavra de Deus, sempre que ela se refere ao pobre, ela sempre se refere ao povo de Deus. Certamente Deus se importa com toda a sua criação, mas é mista que nós venhamos estender a mão primeiramente para os irmãos de fé, os irmãos da comunidade de fé. Então, através do Evangelho, nós estenderemos a mão a tanto quanto necessita. Mas não basta você fazer uma grande obra lá fora e ser inútil na comunidade que você está inserido. Não adianta você fazer uma obra tão grande lá fora e não fazer nada na igreja que você congrega. Então, pense nesta palavra. O Senhor diz: olha, no dia da adversidade eu vou livrá-lo. Tão somente eu vou guardá-lo, eu vou poupá-lo da dor, eu vou poupar você do dia mau e da infelicidade. Por quê? Porque você tem como estilo de vida, como prazer, ajudar o fraco e o necessitado. Você se faz acessível. Você se tornou acessível a todos quanto necessitam de uma palavra amiga, de um aconselhamento, de uma exortação, de um consolo, de uma presença amigável, de uma presença séria e espiritual. Um conselheiro espiritual que instrui e é instruído. Ajuda a crescer e cresce junto. Fortalece e se fortalece junto. É assim que acontece. Quando você faz o bem para alguém, você desfruta desse bem. A palavra de Deus em Efésios diz: quer seja livre, quer seja escravo, qualquer um que fizer algum bem receberá outra vez do Senhor. O homem pode esquecer o bem que você faz, mas Deus não. Ele o recompensará, porque Deus é fiel com a sua palavra, Deus é fiel com aquilo que ele determinou, estabeleceu, o amor, a bondade, a misericórdia, porque isso é intrínseco do Senhor. Quando eu faço o bem, eu estou fazendo o bem porque isto vem de Deus. Quando eu estendo a mão aos necessitados, isso acontece porque isto vem do Senhor. Por quê? Porque todo bem reside em Deus. Então, todo bem que nós nos prontificamos a fazer, ele reside, ele existe intrinsecamente
na divindade, no ser o Criador, o nosso Rei Jesus de Nazaré. Então esta é a reflexão que Deus colocara no meu coração para este momento. Seja útil na vida de quem precisa, tornando alguém feliz e sendo feliz com ele. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê a graça, a humildade e o reconhecimento que nós precisamos fazer algo e urgente para os nossos irmãos. Fica um conselho para a igreja como um todo: é tempo de um despertamento. Precisamos estar unidos, fortalecidos, edificados, consolando-nos mutuamente dia a dia. Certamente a fofoca deixará de existir, a contenda deixará de existir, a intriga deixará de existir, a inimizade, a raiva, o ódio, as acusações, as oposições mútuas, quando nós dermos lugar ao amor e à paz. Este é o conselho do Espírito Santo para nossas vidas. Que o Eterno, o nosso Rei Jesus, nos ajude, por meio da sua palavra, a vencer o orgulho, a vaidade e a soberba. E que o Espírito Santo, nosso paracleto, nosso consolador, nosso instrutor, nosso mestre, nosso guia, nos ajude a ser guiados na verdade, a verdade do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima, se o Senhor assim permitir, certamente Ele permitirá. Amém.